Então esse é um momento introdutório aí desse nosso módulo para falar sobre religião e religiosidade. E começamos, não por acaso, falando de politeísmo. Por quê? Porque o politeísmo, as tradições politeístas, elas meio que inauguraram a nossa grande jornada enquanto humanidade nesse caminho de entender o universo, entender Deus, entender nossa essência. É uma jornada absolutamente incrível, fantástica, e assim, e é uma das coisas mais belas assim nessa nossa caminhada evolutiva, é justamente essa tentativa de compreender todo esse processo. Então vamos tentar entender aqui sobre politeísmo. Lembrar que a palavra politeísmo, ela tem o significado de né? Muitos, vários, teísmo, Deus, né? Então o politeísmo é um termo que define a crença em vários deuses. Isso para diferenciar do monoteísmo, que é a crença no único Deus e que é inclusive as tradições predominantes da humanidade atual são monoteístas, né? O cristianismo, o islamismo, o espiritismo, né? Enfim, a maioria das tradições aí religiosas, né? Filosóficas de cunho religioso, elas se baseiam na ideia do monoteísmo, Deus único, que é uma realidade. A gente estuda bem isso aqui, a gente entende que não faz sentido o politeísmo existir. Mas sim, fez sentido por muito tempo, e nós que vivemos já no passado e reencarnamos tantas vezes, certamente vivemos essa tradição politeísta. Vamos tentar entender um pouco isso aqui, certo? Então, o politeísmo, ele ocupa um lugar de destaque nos primórdios da tradição religiosa, né? Então lá, assim, na época bem antiga mesmo, aí bote para trás do Antigo Testamento, de Jesus muito mais. Jesus, ele esteve aqui há apenas 2000 anos. Eu estou falando aqui de coisa de milhares de anos para trás, né? A época lá do homem primitivo, o homem das cavernas, né? Formando ali suas primeiras sociedades. Este homem, né, quando ele começou a tentar entender um pouco da natureza, da espiritualidade, ele construiu tradições politeístas. E aí, para a gente ter uma visão de como esse processo se deu, por que esse processo se deu, eu vou fazer alguns destaques aqui nesse aspecto. Primeiro, pessoal, uma coisa muito clara para a gente ter na cabeça: o homem, né, quando eu digo homem, assim, o ser humano, nós aqui, espíritos encarnados, nós temos uma necessidade básica de transcendência. Transcender significa justamente conseguir se ligar a algo mais amplo, a algo maior do que a realidade mais imediata, né? A realidade mais material. Então, quando falamos em transcendência, a gente lembra muito da coisa da sublimação, a coisa de Deus, a coisa da espiritualidade, né? Mas transcender você pode buscar transcendência ou transcender sem acreditar em nada relacionado à religião, né? O indivíduo, ele pode ser ateu, né? E mesmo assim ele transcender de outras formas. Ele pode transcender no contato com a natureza, né? Ele pode transcender em momentos em que ele tenha sensações diferentes ali do habitual no dia a dia. Infelizmente, nessa busca de transcendência, como eu disse, é uma necessidade nossa de todos os tempos e todas as épocas. Essa busca de transcendência é o que faz muitos indivíduos se perderem, se darem muito mal na vida, por exemplo, buscando a ação de substâncias químicas nocivas, né? Determinadas drogas, por exemplo, às vezes de forma consciente ou não, os indivíduos buscam, às vezes, como forma de fazer esse contato com algo maior, de sair, entre aspas, dessa realidade, né, mecânica do dia a dia, né, de buscar novas sensações. Isso é uma busca de transcendência, uma busca muito inadequada, ou melhor, por um caminho inadequado e que acaba gerando problemas, né? Mas a gente vê muito isso. Então, assim, então esse é um conceito, uma ideia clara para estar na cabeça da gente, que desde sempre, desde as épocas das cavernas, o homem teve a necessidade de transcendência. Óbvio que além da transcendência, outras necessidades elas foram mudando ao longo do tempo, né? Inclusive, necessidade de sobrevivência, ela muitas vezes vem na frente de transcendência, é óbvio, né? Se eu não tenho o que comer, muitas vezes não vai rolar eu ficar tentando dialogar com Deus se eu não tenho o que comer, né? Então, assim, às vezes a busca por necessidades mais básicas, ela tá acima disso. Mas ainda assim, a gente vê marcas de transcendência, busca de transcendência em vários povos. Então, dentro dessa necessidade de transcendência, percebam, nessa busca, imagine nós lá, na época primitiva, sem conhecimento nenhum das ciências, do universo, de como funcionam as coisas, né?
a gente vai tentando criar teses ou teorias. É assim que a nossa mente funciona, inclusive, né? Vamos lembrar que quando nós somos crianças, as crianças elas vão criando uma realidade delas, dentro da cabeça delas, né? Que a gente até brinca, a criança vive no mundo da fantasia e tal. A realidade que a criança cria na cabeça dela tem a ver com o que ela consegue entender dessa realidade com as informações que estão disponíveis. Então foi assim em todas as épocas. Eu vou lembrar para vocês que um conhecimento básico que a gente tem hoje, que a gente estuda lá na escola, no ensino fundamental, ou que nossos pais, alguém conta pra gente, de que a Terra gira em torno de si mesma e ao mesmo tempo gira em torno do Sol. E é isso que explica esse aparente movimento do Sol no céu. Ah, por que o Sol nasce num lugar e ele vai andando pelo céu e se põe em outro lugar? Nós sabemos que isso tem a ver com o movimento da Terra em torno dela mesma, né? Dela mesma, que isso faz o ciclo ali das 24 horas, isso vai mudando a posição do Sol. Mas percebam, há muito tempo atrás o homem olhava para o céu, qual era a informação que ele tinha? Ele olhava para o céu, ele percebia, porque era um fato, né, objetivo, ele percebia que o Sol aparecia num determinado local, esse Sol ele ia mudando de lugar no céu ao longo do dia, e ao final do dia esse Sol desaparecia. Esse era o fato objetivo. E aí ele foi tentando, este homem primitivo, tentando criar teorias para isso. É muito interessante a gente estudando, quando vai estudar a história da astronomia, e você vê como é curioso, tipo assim, de posse apenas dessa informação, foram sendo criadas teorias que hoje parecem nada a ver, tipo assim, nossa, como é que a galera acreditava nisso? Mas, por exemplo, se acreditou por um certo tempo que o céu, né, o céu que nós vemos de dia azul, à noite escuro, com as estrelas, nada mais era que uma espécie de abóboda, sabe aquelas tampas de cobrir bolo, né, arredondadas, né? Então era como se fosse assim, Deus criou o universo, né, ou enfim, o universo foi criado por alguém, e existe uma abóboda em cima da gente, e nessa abóboda existe um trilho invisível e que esse sol corre no trilho. Então, por muito tempo, muitos povos acreditaram nisso, para vocês terem uma ideia. E fazia sentido para as informações disponíveis na época. Hoje em dia seria uma coisa absurda, né? Mas você vê, assim, a gente vai criando as teorias de acordo com as informações disponíveis. Então, nessa necessidade de transcender, o homem precisou criar suas teorias. A gente precisa, nossa mente, ela precisa de explicações. A nossa mente sempre vai criar teses e teorias para explicar o que a gente considera importante de ser entendido. Isso é algo que se aplica a qualquer coisa na nossa vida. Então, nessa necessidade de transcendência, o homem foi criando algumas ideias. Aí eu faço um parêntese aqui, antes de prosseguir na sequência de fatos que fizeram o politeísmo se fundar entre os povos, para uma diferenciação muito importante, pessoal, para a gente ter na cabeça. Existe uma diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade. Eu até já falei isso em alguns outros momentos nossos, falando de outros temas, mas aqui eu vou destacar que é bem relevante para o que a gente está vendo aqui. Olha só, qual é a diferença entre estes três conceitos? Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado, transcendente. Deus, força maior, verdade suprema. Percebo. A religião, então, é um conjunto de crenças que estão organizadas, crenças e práticas que estão organizadas, percebem? E aí, assim, o conceito de religião é até fácil pra gente, né? Então você pergunta, o que é religião? Me dê exemplos de religião. A gente vai dizer catolicismo, protestantismo e espiritismo, sim, ele tem um aspecto religioso, nós estudamos isso, ele tem uma consequência religiosa, melhor dizendo, e sim, inclusive para o grande público, para quem não é espírita, o espiritismo muito claramente é entendido como uma religião mais do que qualquer coisa. Então, a religião é isso, tá? Mas qual é a diferença para a religiosidade? Percebam, religiosidade é o quanto o indivíduo acredita, segue ou pratica uma religião. Então, a religiosidade está ligada diretamente ao conceito de religião. Tem a ver o quanto eu sigo, eu acredito, eu pratico numa religião. Mas percebam que o conceito de espiritualidade ele já é bem diferente, ele é mais abrangente, né? A espiritualidade é busca pessoal por transcendência e significado ao propósito da vida. Percebam, pessoal, que isto aqui é uma grande necessidade humana de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as épocas. Ou seja, uma nossa necessidade é uma necessidade nossa enquanto espíritos. Então, a espiritualidade, para ela ser construída, para ela ser buscada, ela pode se servir da religião e da religiosidade, mas não necessariamente, né? Claro que até no estágio em que nós estamos na humanidade, vamos lembrar que estamos numa humanidade, num planeta majoritariamente religioso. Mais de 80% da população deste planeta declara ou considera ter alguma religião. Veja que é muito relevante.
mais de 80% das pessoas de todos os países declara ter ou tem alguma identificação com alguma religião. Então, de fato, a religião ainda é, no nosso estágio evolutivo, um meio importante para se buscar a espiritualidade. Mas vocês vão perceber que à medida que nós evoluímos e tiramos essas conclusões até das histórias que os espíritos nos contam, das psicografias, né? Que os espíritos, quando vão evoluindo, a religião vai ficando secundária, ela não é tão necessária. Porque perceba, religião envolve às vezes muito uma questão do culto, uma questão do ritual, né? Uma questão da institucionalização dos processos. E espiritualidade não, espiritualidade é algo mais livre, é aquela história, é algo sem intermediário. É a sua busca por Deus, por entender o universo, entender a vida, o porquê e para que você está no mundo. Então isso realmente é muito relevante, né? E aí, voltando ao que eu estava falando sobre a coisa da transcendência, percebam, transcendência está dentro do conceito de espiritualidade. Então, dentro da necessidade do homem primitivo de se espiritualizar, na necessidade de transcendência, o que é que aconteceu? Ele começou a ter a percepção das forças superiores. E aqui temos dois mecanismos. Por que que nós, lá na idade primitiva, a gente começou a perceber que existia algo acima da gente? Tem dois grandes motivos. Primeiro, aquilo que eu estava comentando agora há pouco, nossa mente ela busca por explicações o tempo todo dos fenômenos que são relevantes para a gente. Mas segundo, tem uma questão espiritual propriamente, uma questão intuitiva. Vamos lembrar que Deus, né, Deus criou os espíritos, né? Nós fomos criados por Deus enquanto espíritos. Dentro de nós habita a centelha divina, isso é colocado até lá no Livro dos Espíritos. Então, assim, existe uma semente dentro de nós, né? Uma percepção que nos liga à nossa natureza divina. Então, mesmo a gente lá bem atrasado, do ponto de vista intelectual e moral, lá na idade primitiva, dentro da gente existia uma certa intuição da presença, da existência de algo superior, dos espíritos, de Deus, etc. Né? Então, a partir desses mecanismos, o homem primitivo começou a perceber ou a criar teses e teorias relacionadas a forças superiores. E nesse processo surgem os mitos. O mito ele tem uma relação direta com o politeísmo. O que é um mito? Narrativa que tenta explicar a origem das coisas. Lembra daquilo que eu falei? A gente tenta o tempo todo entender, dar explicações às coisas, né? E o mito varia no tempo e no espaço. Então, muitos mitos, né, que temos, que até brinca até hoje, né? As histórias, por isso aqui eu acho que é a Medusa, né? Um mito fantástico lá da mitologia grega. Os mitos eles surgiram numa tentativa de explicar alguns fenômenos e se transformaram em histórias que foram passadas de geração em geração. Então, dentro do surgimento dos mitos, você começa a criar a ideia dos vários deuses. Mas o politeísmo, ele não se resume a uma ideia assim, então existem vários deuses e pronto, né? Aquela ideia seca. Na verdade, o politeísmo ele foi acontecendo ao longo da história da humanidade de várias formas, percebam. O politeísmo tem a ver com cultos aos antepassados, né? Muitos povos, isso é forte inclusive entre indígenas, é o quê? Que determinados membros da família que já desencarnaram, eles eram eleitos como verdadeiras divindades muitas vezes, né? Por motivos diversos, esses antepassados eles eram cultuados, né? Eles eram vistos como espíritos protetores. E veja, faz algum sentido no aspecto que nós sabemos que muitos dos nossos espíritos amigos, até do nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, nada mais é que um parente nosso de uma outra época que está numa posição espiritual mais evoluída e está aqui tentando nos ajudar, né? Rola muito isso. Então, assim, pessoas importantes do próprio grupo, né? Também às vezes eram eleitas ali como sacerdotes e tal, e eram tratados como verdadeiros deuses em algumas culturas. Fenômenos de natureza que é muito interessante, que é o quê? O homem, no seu estado primitivo, ele começou a observar que a natureza ela tinha coisas muito grandiosas. Por exemplo, o sol. O sol é uma coisa fantástica, né? A gente às vezes não para pensar, está tão acostumado a ver aquela claridadezinha ali durante o dia, aquele solzinho batendo na nossa pele, formando aquela sombra, enfim, né? Às vezes a gente até reclama do sol, do calor, né, e tal. Mas o sol é uma coisa fantástica, né? Tipo assim, a forma como o sol funciona, a função que o sol tem no nosso planeta, né? Então, assim, o sol, as chuvas, as tempestades, os terremotos, imagine, para o homem primitivo, sem informação nenhuma do que era isso,
ele começou a entender isso como a própria expressão desses deuses. E daí que vieram os deuses da natureza, o deus sol, o deus chuva, né? Que ficaram ali eternizados durante muitos séculos, né? Os astros também, né? Estou falando do Sol aqui como natureza, mas também se encaixa aqui, né? As estrelas, né? Os planetas e tal. E os próprios espíritos, né? Vamos lembrar que a gente viu lá na aula sobre mediunidade. A mediunidade, ela também é tão antiga quanto esses processos religiosos que a gente está falando do politeísmo. Então esse homem primitivo, percebam, esse homem primitivo, nós lá encarnados naquele corpo, né, vivendo no meio das cavernas, da selva, percebam, a gente numa tentativa de entender a natureza, a gente também tinha que lidar com o fenômeno mediúnico. Existiam no grupo, né, naquele grupo de pessoas, pessoas que ouviam espíritos, pessoas que viam, né? Então já se começou a se desenhar, a se entender que existiam algo, né, seres invisíveis para muitos, né, que poderiam ter alguns, entre aspas, poderes, né? Então, enfim, então alguns espíritos também aí cultuados como deuses aí nessas culturas. Então foi assim que o politeísmo foi sendo construído, tá? E aí, vamos fechar essa aula, uma segunda parte dessa aula, para ilustrar um pouco. Eu trouxe um pouco de algumas tradições religiosas politeístas, né? Grosso modo falando, algumas religiões politeístas que foram marcantes aí ao longo da história. Acho que vamos ver 3 ou 4 aqui, tá? Na tradição chinesa existe o taoísmo, né? Que é uma tradição que se torna mais conhecida no século I a.C. Aí já é algo assim nem tão antigo, né? Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. O taoísmo ele foi divulgada por sacerdotes mágicos e ele se baseava, essa tradição se baseava num tripé, caminho do Criador, do universo e da vida humana, né? Então percebam, eu estava comentando com vocês que o politeísmo ele começa a se fundar, a se construir há muito tempo atrás, milhares de anos atrás, mas ele vai caminhando até muito depois. Vamos lembrar, por exemplo, na época de Jesus, o Império Romano, a tradição reconhecidamente oficial do Império Romano era a tradição politeísta, né? Os romanos acreditavam em vários deuses, inclusive isso foi um motivo de desconforto político para aquelas pessoas, porque tipo assim, como assim esse sujeito chamado Jesus fica dizendo que existe um Deus único? Isso é um absurdo, né? Existe essa discussão dentro da classe política de Roma, né, inclusive na época. Enfim, confucionismo também dentro da tradição chinesa tem o taoísmo e o confucionismo, né, o famoso Confúcio, né, até tema de algumas piadas, e como dizia Confúcio, isso, né, Confúcio foi um sacerdote, um missionário dessa tradição, que também tinha uma natureza politeísta, tá? Então eu estou falando de uma forma bem descritiva para vocês, tá certo? A ideia é que não se aprofundar. Quem tiver interesse de estudar essas tradições, tem muita coisa interessante, né? Inclusive que pode ser aplicado até os dias de hoje, mas eu estou passando só uma visão geral mais descritiva aqui, tá certo? Hindus, esses aqui são muito importantes, os hindus, tá? Os hindus é a mais antiga das filosofias religiosas que se conhece. Existem muitas variações ou tipos de hinduísmo, e o hinduísmo é um referencial para as várias religiões posteriores que surgiram. Eu vou lembrar para vocês que, uma questão importante aqui do hinduísmo existia uma diferença entre os hindus do culto e ensino vulgar, aquilo que era divulgado ou ensinado para as grandes massas, e o chamado ensino secreto, que eram mais para os sacerdotes, as pessoas mais privilegiadas ali, até em termos de conhecimento, que tinham acesso a algumas informações privilegiadas sobre o que os hindus acreditavam, né? Inclusive questões mediúnicas, etc. Né? Então, assim, eu vou lembrar para vocês, para quem, não sei se alguém aqui já leu, um livro que é uma referência bem relevante para quem está querendo estudar suicídio. Eu já citei esse livro aqui várias vezes. É um livro incrível, incrível mesmo, que é Memórias de um Suicida. Lá em Memórias de um Suicida, ele tem uma parte do livro que ele vai descrevendo o funcionamento, né, de uma instituição chamada Instituto Maria de Nazaré, se eu não me engano, que era, na verdade, um grande hospital psiquiátrico, na prática era isso, especializado em atender espíritos suicidas. Era interessante que ele descrevia que alguns trabalhadores dessa instituição, os trabalhadores que eram responsáveis pelo resgate dos espíritos nas regiões inferiores, eles se vestiam com túnicas hindus, né? Tinham até umas marcas na testa e tal, né? E isso não era por acaso, né? Porque assim, a tradição hindu, ela foi bem importante assim, dentro do processo evolutivo de entendimento do universo, de Deus, né? Então até hoje
no mundo espiritual, digamos assim, você tem, digamos assim, um núcleo de hinduísmo ali atuando forte, né? Sim, e lembrar que o hinduísmo, veja, tá, há muito, muito tempo atrás já falava em reencarnação, explicava a reencarnação, assim, descrevia a reencarnação como uma verdade incontestável da natureza humana. E um outro ponto do hindu é a ideia de karma, né? Que às vezes é muito até mal interpretada, né? O espiritismo, o Kardec, quando organizou o espiritismo lá no século XIX, os espíritos explicaram pra gente um pouco assim um sentido mais amplo, né? O karma que evolui no espiritismo como uma lei de causa e efeito, mas nos hindus esse termo ele vem do hinduísmo, a ideia de karma. Muito bem, na tradição egípcia, vindo agora num outro exemplo de politeísmo, os egípcios, né, existe uma tese que coloca, eu nunca li profundamente sobre isso, acho que tem um livro que fala sobre isso, que a civilização egípcia, em sua maioria, ela é descendente do planeta Capela, né, que foi um processo de exílio que aconteceu. Capela estava passando por uma situação parecida com a Terra, hoje em dia, na transição planetária, e aí aqueles espíritos que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta, eles foram expulsos para um planeta inferior. E que planeta era esse? Nada mais, nada menos que o nosso querido planeta Terra. E aí esses espíritos reencarnados, espíritos muito inteligentes, mas ainda moralmente limitados, atrasados, eles fundaram ali a civilização egípcia. Então os egípcios, é muito interessante estudar Egito, interessantíssimo. E os egípcios, eles eram claramente politeístas, e os deuses, para eles eram representações de natureza, de forças da natureza, né? O Egito, a tradição egípcia é a base para a mitologia grega, né? Que vai, assim, ser fundamental para toda a filosofia ocidental. E os egípcios, em alguns círculos fechados, vejam só, eles conseguiam admitir a ideia do Deus único. Alguns sacerdotes, eles conseguiam raciocinar e entender que o politeísmo não fazia tanto sentido e que existia, na verdade, um único Deus, mas para a grande massa não, tá? Tradição grega, né? Os gregos, eles contribuíram muito, assim, para muita coisa da nossa cultura aqui no Ocidente. Até hoje a gente tem muita coisa influenciada por eles. Na tradição grega tem toda uma historinha bem interessante que é o quê, né? E aí vem a famosa mitologia grega, né? Zeus ele é tido como assim um deus, né? Dentro da tradição grega, e ele teve filhos. Veja só, né? A coisa de colocar características humanas nos deuses, né? Então Zeus ele seria tipo assim o deus master, né? E ele teve filhos, e cada filho dele, né? Meio que ocupa um certo papel e seriam deuses também, né? E daí vem a tradição politeísta, porque seriam Zeus e os outros deuses. Na tradição grega, chama muita atenção a coisa do antropomorfismo, que é o quê? Justamente o que eu estava comentando, atribuir características humanas aos deuses, né? Tipo assim, de colocar os deuses como né, invejosos, colocar histórias de que eles brigam entre eles por poder, etc e tal. É bem interessante. E a base, como eu tenho comentado antes, é a base da filosofia ocidental, a tradição grega, tá? Então essa é a ideia geral para a gente ver hoje sobre politeísmo. A gente viu que o politeísmo ele surge como uma tradição primordial lá no início da nossa história enquanto humanidade, enquanto planeta Terra, dentro de uma necessidade de entender o universo com as informações disponíveis que a gente tinha. Então era mais natural, era mais coerente começar a se acreditar em vários deuses do que num Deus único. O monoteísmo, a gente vai ver isso nas próximas aulas, como o pensamento religioso foi evoluindo. O monoteísmo, ele, de certa forma, é uma evolução natural do pensamento religioso, que tem a ver com evolução espiritual, evolução intelectual, evolução moral, da gente entender que não faz sentido o universo ter sido criado por vários deuses existirem, muito menos algumas questões como a tradição grega coloca, né, deuses como características humanas, e a gente vai evoluindo para isso. Mas o politeísmo fez muito sentido. Algumas tradições ainda trazem a ideia de politeísmo, até um politeísmo assim, indireto, né? Por exemplo, existe uma discussão entre protestantes e católicos, né? Naquela coisa dos santos, né? Os protestantes, né, você não pode adorar santo, a Bíblia proíbe isso e tal, né? E aí é muito interessante quando você vê, até aqui no Brasil, a influência que teve, a mescla que teve com as tradições de matriz afro com o catolicismo, né? E às vezes alguns grupos católicos realmente assim, eles dão um destaque tão grande para os santos que dá a impressão, né,
que esses santos ocupam ali um lugar de primeiro escalão dentro da escala divina, né? E isso realmente às vezes acontece. Mas tudo isso faz parte da nossa cultura, é muito interessante, e todos nós podemos afirmar com absoluta certeza, todos nós, se hoje nos consideramos monoteístas, já ocupamos esse espaço, já nos identificamos com ideias politeístas em algum momento do passado.